Pessoal, dando continuidade ao nosso curso, vamos falar agora sobre a taxa de transmissão. O que é a taxa de transmissão de um canal? É a razão entre a quantidade de dados transmitidos e o tempo utilizado para fazê-lo. Exemplos aqui de taxa de transmissão: 64 kilobits por segundo, 1 megabit por segundo, 4 gigabits por segundo. Todas essas são medidas de taxa de transmissão. Esse é o termo correto. A taxa de transmissão vai depender de quê? Vai depender da banda disponível no canal, do tipo de modulação / codificação utilizado, tá? E da quantidade de ruído no meio. Isso aqui são os três principais componentes para se calcular uma taxa de transmissão. Há um alerta aqui embaixo. Algumas bancas consideram taxa de transmissão igual à largura de banda. Isso é um erro. É muito comum a gente verificar a taxa de transmissão é de 30 MHz. Megahertz, Hertz é a unidade de frequência. 30 MHz é justamente uma largura de banda. Então, largura de banda, pessoal, não é igual à taxa de transmissão. É uma pena que algumas bancas considerem isso, mas normalmente isso está no enunciado e você acaba se saindo, dá para perceber isso e colocando, mas a ferro e fogo está errado, tá? Largura de banda, dado em Hertz, taxa de transmissão, dado em kilobits por segundo, megabits por segundo, gigabits por segundo. Cuidado, né? A gente já vai perceber por que isso ocorre, tá? A gente vai ver que largura de banda é um dos fatores também para a gente calcular a taxa de transmissão. E dependendo dos outros fatores, o valor da taxa de transmissão acaba sendo igual à largura de banda, mas isso não é sempre, tá? Então, considerar os dois iguais, isso é um erro, tá bom? Vamos para frente. Velocidade de transmissão também não é um termo correto, mas que a gente utiliza no dia a dia e as bancas acabam colocando em prova, né? Para você medir a capacidade de um canal, você não deve utilizar velocidade de transmissão. O termo correto é sempre taxa de transmissão. Mais um alerta, a maioria das bancas desconsidera essa diferença, tá? A velocidade de transmissão, pessoal, num canal, a ferro e fogo, ela é constante, né? A velocidade ou da luz na fibra, ou da eletricidade dentro de um meio elétrico e assim por diante, tá? Isso é constante. O que vai variar é o que a gente chama de taxa de transmissão. Mas, mais uma vez, algumas bancas, na realidade, nesse caso aqui, a maioria das bancas considera essa diferença e é correto falar, eles consideram correto falar velocidade de transmissão, tudo bem? Mas fica aí mais um alerta. Agora, o que é balde, né? Aqui um aspecto histórico sobre a homenagem que foi feita ao inventor, tá? Um balde é uma medida de velocidade de sinalização e representa o número de mudanças na linha de transmissão, seja em frequência, amplitude ou em fase, ou eventos por segundo. Lembra que quando a gente estava estudando as modulações e as codificações, o sinal resultante ele sempre variava? Pois bem, um balde vai ser considerado qualquer variação daquela, seja em fase, seja em frequência, seja em amplitude. Mudou, comutou, é um balde, tá? E aí depois a gente vai ver que o balde é um dos fatores para se determinar a taxa de transmissão de um canal, tudo bem? Então gravem esse termo balde, tá? É um termo utilizado nas telecomunicações, né? Você vai identificar nas equações que calculam as capacidades máximas dos meios de transmissão, ele vai ser sempre um fator que vai estar presente lá, tudo bem? Então vamos para frente. Pessoal, agora vamos efetivamente calcular as taxas de transmissão de um meio de transmissão ou de um canal. Primeira equação que a gente vai utilizar deriva do teorema de Nyquist. O teorema de Nyquist, pessoal, eu posso ter dois pontos de vista. Gravem isso aqui, que isso aqui normalmente não está nas literaturas, mas é importante. Então a gente pode ter o teorema de Nyquist do ponto de vista apenas do sinal, apenas da conservação de informação. E depois a gente vai ver o teorema de Nyquist do ponto de vista do canal. O teorema de Nyquist do ponto de vista do sinal, ele fala o seguinte: ele provê uma regra que determina um intervalo de frequência ideal para que um sinal seja amostrado e recuperado sem perda de informação. Então, o que quer dizer isso? Lembra que qualquer tipo de sinal pode ser derivado em suas harmônicas e etc. Então, para você determinar a frequência ideal de amostragem daquele sinal, para que eu possa gerar uma reprodução digital sem perda de informação, eu vou obedecer o seguinte comando: a frequência de amostragem deve ser, no mínimo, o dobro da maior frequência contida no sinal. Então, eu pego o sinal que eu quero digitalizar, vejo qual é a maior frequência dentro dele e uso o dobro da frequência para mostrar esse sinal. Com isso, segundo o teorema de Nyquist, eu garanto que eu não vou perder nenhuma informação daquele sinal.
Nessa visão, o Teorema de Nyquist está preocupado com a conservação das informações contidas em um sinal que vai ser digitalizado. Então, também não adianta você sair amostrando demais, porque senão vai ter informação redundante. Basta que você pegue o dobro da frequência, e aí você garante que você não perdeu nenhuma informação durante o processo de digitalização. Tudo bem? Agora, pessoal, a gente vai ver outro tipo de visão, que é essa visão aqui, ó, a visão de Nyquist do ponto de vista do canal. Ele fala o seguinte, né? Eu que coloquei isso, a amostragem do sinal a ser transmitido, isso é importante, você já está admitindo que esse sinal vai ser transmitido. Você não está preocupado só em armazenar, você vai pegar esse sinal e vai transmitir por um meio de transmissão. A amostragem do sinal a ser transmitido deverá respeitar a largura de banda do canal, uma vez que componentes superiores serão rejeitadas. Então, o ideal é você mostrar duas vezes, correto? A frequência do sinal. Agora, imagina, o canal ele tem uma largura de banda limitada. Eu vou utilizar para essa exceção a largura de banda do canal em vez da frequência máxima do sinal. Por quê? Porque o ideal é que você amostre com o dobro de frequência do sinal. Beleza, só que você vai gerar harmônicas que não vão ser toleradas por esse canal de comunicação, pessoal. Então você vai ter todo um trabalho de gerar uma amostragem mais pesada e na hora de injetar no canal, você vai filtrar esse trabalho que você teve. Então, para que você não tenha um trabalho desperdiçado, você, em vez de tomar a frequência do sinal, você pega a largura de banda do canal. E aí você faz uma frequência de amostragem que não é a ideal, você vai perder informação, mas você já ia perder de qualquer jeito se injetasse no canal, porque o canal ia filtrar aquilo. Nesse ponto de vista do canal, quando chegar uma questão com o ponto de vista do canal, você vai utilizar na equação de Nyquist lá a largura de banda do canal e não a frequência máxima do sinal. Tudo bem? Ah, Walter, mas vai perder informação? Vai, mas já ia perder de qualquer jeito no canal. Não tem jeito. Se você vai transmitir, vai perder. Lá, na outra visão, visão de sinal, você não quer perder informação porque você vai só armazenar. Aqui você vai transmitir. E para transmitir, você tem que respeitar a largura de banda do canal. E aqui a gente vai ter o seguinte, ó, a frequência de amostragem deve ser, no mínimo, o dobro da largura de banda do canal. Essa é a visão canal do Teorema de Nyquist. Tudo bem? E aqui a equação de Nyquist, tá? Eu vou ter a capacidade do canal, fator 2 aqui, aí esse W, né? É a maior frequência do sinal, do ponto de vista do sinal, se eu for amostrar na amostragem ideal, ou a largura de banda do canal, se eu for transmitir, se eu for limitar esse dado pela transmissão que eu vou fazer depois. E aqui vem log de 2n. N é o número de estados da codificação. A gente estudou lá, aquele quadratura amplitude modulation. Vou ter um número de estados lá possíveis. O número de estados possíveis. Eu coloco esse número de estados possíveis aqui, tiro o logaritmo de 2, que vai dar o número de bits que aquela codificação consegue representar. Então, a cada balde, né, lembra do balde? Eu consigo transmitir mais bits, porque a codificação me ajuda, tá, a transmitir. E aí eu uso essa equação e eu chego à taxa de transmissão máxima de um canal. Lembrando que aqui não tem componente de ruído, tá, pessoal? Portanto, o Nyquist a gente só vai utilizar ele quando o quê? Quando não tiver ruído, a gente parte do princípio que o canal é perfeito. Quando tiver ruído, a gente vai utilizar a próxima equação, que é a equação de Shannon. Então, se não tiver ruído, você usa Nyquist. Se tiver ruído, você usa Shannon. Se você tiver vendo a frequência ideal, usa a frequência máxima do sinal. Se você estiver transmitindo, usa a largura de banda do canal. E aqui atentando para a codificação que você está utilizando. Tudo bem? Teorema de Nyquist de vez em quando cai, tá? Muita gente não sabe calcular e vai ser um diferencial competitivo para vocês. Tudo bem? Aqui uma aplicação prática do Teorema de Nyquist. Cálculo da taxa de transmissão PCM, Pulse Code Modulation. Vocês já notaram que todas as taxas de transmissão são múltiplos de 64 kbps por segundo? Meu primeiro canal, né, de internet rápida foi justamente 64 kbps. Ainda em Manaus, né, eu tive 64 kbps, depois eu tive 128 e assim por diante. Mas todas as taxas sempre derivaram de 64 kbps por segundo. De onde é que vem esse número? Então vamos contar a história dele. O sistema telefônico foi o primeiro a ser utilizado para canalizar as transmissões digitais, embora fosse otimizado para transmissões analógicas. Bom, embora ele fosse otimizado para transmissões analógicas, era o que a gente tinha em casa. Através do nosso modem, a gente se conectava à internet. A largura de banda artificial, quando a gente for estudar a DSL, a gente vai ver que essa largura de banda não é a largura de banda máxima, né, do cabo telefônico. Isso aí foi criado artificialmente por razões de economia. Então, ela é de 4 kHz. Então, aqui, ó, a amostragem para aplicação em telefonia é de 8.000 amostras por segundo. E segundo o Teorema de Nyquist,
Como é que a gente calcula isso? Largura de banda do canal telefônico, a gente viu, 4 kHz. Segundo o teorema de Nyquist, a gente tem que pegar o dobro da frequência ou do sinal, se a gente estiver interessado só em preservar a informação, ou o dobro da largura de banda do canal, se a gente estiver interessado na transmissão. Como a gente está interessado na transmissão, vamos pegar o dobro da largura de banda do canal, que é 4 kHz, ou seja, 4.000. 2 vezes 4.000 vai dar quem? 8.000 amostras por segundo, que é o padrão de amostragem para a telefonia. Beleza? Então guardem aqui 8.000. E a codificação que a gente vai utilizar? A codificação, cada nível vai corresponder a 8 bits. Veja que 8 bits, pessoal, já é o resultado daquele logaritmo de 2, tá? Então eu tenho um número de níveis cujo logaritmo de 2 vai me dar 8 bits. Beleza? Então, fazendo a conta pelo teorema de Nyquist, eu tenho que multiplicar 8.000 amostras por segundo vezes quem? 8 bits por amostra. O que vai me dar uma taxa exatamente de 64.000 bits por segundo, ou 64 kilobits por segundo. No nosso canal telefônico, com as limitações que a gente tinha, a gente só podia transmitir um canal de 64 bits por segundo, que se tinha à mão, tá? Através do nosso cabo. E essa taxa virou o canal padrão de transmissão digital. Todas as outras taxas derivaram dela, 64, 128, 256 e assim por diante. Esse procedimento é chamado Pulse Code Modulation. O codec PCM, ou G711, quando a gente estiver falando lá de VoIP, é base de todas as taxas de transmissão digital e é indispensável aos sistemas VoIP. Então, a gente vai estar sempre falando sobre o Pulse Code Modulation daqui para frente, ou a taxa de 64 kilobits por segundo. Como é que a gente calcula ela? Através da aplicação direta do teorema de Nyquist. Tudo bem? Então, vamos para frente. Volta, quer dizer que a gente utiliza Nyquist quando a relação sinal-ruído não for considerada. E quando for considerado, o que a gente usa? Pessoal, nesse caso a gente vai utilizar o teorema de Shannon, que o enunciado está aí na tela. O teorema de Shannon nos diz que a taxa máxima de transmissão de dados digitais entre dois circuitos eletrônicos é proporcional à largura de banda dos circuitos de comunicação, incluindo aí a influência do meio de transmissão, e ao logaritmo da relação sinal-ruído, que será processada pelo circuito receptor. Ou seja, Shannon é proporcional a duas grandezas, né? Largura de banda do circuito de comunicação e ao logaritmo da relação sinal-ruído. A relação sinal-ruído aqui aparece, que não aparece lá em Nyquist. Vamos ver a equação. Está aqui a equação. Ó. A capacidade efetiva, no máximo do canal, vai ser a largura de banda vezes logaritmo de 2, de 1 mais a relação sinal-ruído. Toda vida que a questão vier com relação sinal-ruído, falar de ruído, você tem que partir para Shannon. Mais uma coisa, essa relação sinal-ruído tem que estar na forma adimensional. Não adianta estar em dB. Muitas questões colocam a notação de dB. Você tem que transformar dB na relação adimensional e aí sim injetar aqui na equação, senão vai dar problema. E aí você pega o log e multiplica pela largura de banda do canal que a gente está tratando. Então tá aqui, ó, W é a largura de banda do meio, S é a potência média do sinal, N é a potência média do ruído, S sobre N é a relação sinal-ruído. Pessoal, são duas equações, elas são simples, né? Mas para vocês não se confundirem, imprimam as duas, coloquem naquela nossa pastinha de resumos para revisão na semana anterior e coloque bem destacado, Nyquist, sem relação sinal-ruído, Shannon, com relação sinal-ruído. E mais, vejo que Shannon não tem o 2 lá, né? Ele não multiplica por 2 a largura de banda. Nyquist já faz isso. Os logs são os mesmos, mas o interior do log, lá no Nyquist, é a codificação. E aqui ele está levando em consideração a relação sinal-ruído. Tudo bem? Vamos fazer alguns exercícios para massificar esse conhecimento. Em tela as questões. Primeiro, CESP, Supremo Tribunal de Justiça, 2008. Olha o que ele fala. A largura de banda de um canal corresponde à frequência máxima que esse pode transmitir. Pessoal, a largura de banda de um canal, na realidade, ele é um intervalo. Um intervalo entre quem? Da frequência máxima em relação à frequência mínima. Então, na realidade, você tem que subtrair a frequência máxima em relação à frequência mínima. E aí sim você vai ter a largura de banda de um canal, porque ela é um intervalo. Se você pegar apenas a frequência máxima, vai dar um valor errado. Então, essa questão está errada. Quando a gente bater o gabarito em tela, vocês vão ver que ela está errada. Então, cuidado, é sempre F máximo menos F mínimo, e não só F máximo, tudo bem? Você só vai ter F máximo quando a frequência mínima for 0, mas isso aí é uma exceção. A regra é F máximo menos F mínimo, tudo bem? Então, vamos para a próxima. CESP, Tribunal
Regional do Trabalho da Bahia 2008. A largura de banda de um canal de comunicação é a diferença entre a maior e a menor frequência que pode ser utilizada por esse canal. Essa limitação pode ser física, devido ao tipo de meio físico utilizado, ou imposta por filtros. Perfeito, pessoal, tá? Definição perfeita, a largura entre a maior e a menor. Essa limitação pode ser física, quando você está consumindo o canal todo, o meio de comunicação todo, ou imposta por meio de filtros, que é o que ocorre, a gente até citou, na linha telefônica. Aquele 4 kHz é imposta por meio de filtros. O cabo telefônico tem muito mais do que 4 kHz, mas a gente impôs por questão de economia, 4 kHz. Então, questão perfeita, quando a gente bater o gabarito vai estar certo. Vamos lá, vamos conferir. Errado e certo, para frente. Tá aí mais uma questão. FCC, Tribunal Regional do Trabalho, 2004. A questão mais importante em um canal de comunicação de dados refere-se à taxa máxima em que determinada informação pode ser transmitida, sem que ocorra perda da recomposição do sinal em seu destino. Esse conceito está associado à lei de... Pessoal, primeiro que ele não fala nem Shannon, nem oferece como alternativa, também não fala de sinal ruído no enunciado, e ele fala mais, sem que ocorra perda na recomposição do sinal, ou seja, a gente está preocupado com a recomposição do sinal sem perda. Isso é característica de quem? Do teorema de Nyquist. Ele colocou como lei, mas a gente sabe que é teorema de Nyquist. Então essa questão bem tranquila, os outros aqui a gente praticamente não vê na parte de rede de comunicação e a gente ficaria aqui sem maiores problemas com o Nyquist. Vamos bater aqui com o gabarito oficial. Tá aí, Nyquist. Para frente. Mais uma questão. CESP, Supremo Tribunal de Justiça 2008. De acordo com a teoria de Shannon, está especificando já, é possível, desde que seja empregado codificação de canal adequada, que seja transmitido um sinal com taxa em bps infinita em largura de banda em hertz nula. Ora, pessoal, essa questão aí, vocês já devem ter notado, já deve ter doído nos ouvidos, né, que é completamente absurda, né? Se eu tenho largura de banda nula, eu não vou conseguir transmitir nada, muito menos uma taxa de transmissão infinita, né? Então, são duas coisas aqui completamente antagônicas. Não existe nem taxa de transmissão infinita, nem largura de banda nula. Seria completamente incompatível. E a codificação do canal, pessoal, a gente viu. Ela atenua ruído, você consegue maximizar o transporte de baldes através de mais bits e aí aumentando a taxa de transmissão, mas ela também não faz milagre. Essa questão aqui, só você lembrar de Shannon, mesmo se você não lembrasse, a questão não faz o menor sentido, não precisava nem lembrar da equação, mas se lembrar da equação você vai ver lá matematicamente que isso não bate, e essa questão está completamente errada. Se você errasse uma questão como essa aí, você só conseguiria errar se você não tivesse nenhum conhecimento sobre essa parte, nem de Nyquist, nem de Shannon, muito menos de meio de transmissão, tudo bem? Isso daí é muito tranquila, vamos bater com o gabarito oficial, tá aí errada, e vamos para frente. Mais uma questão. FCC, Tribunal Regional Federal, 5ª Região, 2003. A velocidade de transmissão dos dados pelos canais de comunicação denomina-se. Pessoal, essa aqui é uma das questões que eu chamei a atenção. Então, ele está primeiro utilizando o termo velocidade de transmissão. Isso aqui é uma vazão de transmissão, na realidade. E o nome dessa vazão de transmissão deveria ser o quê? Taxa de transmissão. E ele fala aqui que vai ser largura de banda. Ó. Então, ele está dizendo que a velocidade de transmissão, que para ele a taxa de transmissão é igual à largura de banda. Um monte de imprecisão, mas assim, pouco ser experiente. Não tem que ficar estressando, nem nada disso, tá? Dava para matar, tá todo mundo assim estressado com a questão, etc. Mas vamos marcar correto, as outras não tem nada a ver, ó. Multiplexação, a gente ainda vai estudar. Modulação a gente já estudou, não tem nada a ver. Frequência, síncrona. O que vai sobrar aqui, pessoal? Largura de banda. Agora a gente sabe que a taxa de transmissão ela não é igual à largura de banda. Largura de banda é dada em hertz. A taxa de transmissão que ele chamou, né, de velocidade de transmissão é dado em kilobits por segundo. Então, vamos marcar e vamos passar. Não vamos tentar estressar com esse tipo de imprecisão que é muito característico em bancas, tá? Então vamos para frente.